Bom, boa noite a todos. Essa aqui é uma aula da disciplina de Fundamentos de Enzimologia, uma disciplina de pós-graduação do Instituto Oswaldo Cruz. Eu sou Fernando Genta, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, e hoje eu quero continuar discutindo características, né, de enzimas, antes da gente entrar numa análise mais aprofundada, né, dos modelos. Bom, uma coisa importante que eu quero resgatar da, da aula anterior, né, é que quando a gente diz que uma enzima ela é um catalisador biológico, né, ela é uma molécula que acelera a velocidade de uma reação química, isso, na verdade, é usado como a própria definição da enzima, né? Então, você define, na verdade, historicamente, enzimas foram definidas através das reações químicas que elas catalisam, né? Então, por exemplo, uma hidrolase, a gente vai discutir em detalhe essas reações, quais são os tipos, como é essa classificação, mas eu quero só realmente resgatar esse conceito, né, de definição através da atividade, né? Então, e isso valeu por muito tempo, né? Hoje em dia você tem uma série de estudos estruturais, uma série de características que são conhecidas, né, em muito detalhe, né, até em nível atômico, de um grande número de enzimas, mas por muitos anos, décadas, né, o que se sabia de enzimas eram as suas propriedades catalíticas, né? E através do estudo dessas propriedades catalíticas é que foram sendo propostos conceitos de estrutura, né? Que foram depois confirmados, né, por ferramentas de biologia estrutural. Bom, então aqui eu só estou apresentando uma reação que a gente já discutiu, né? Que é a reação que uma enzima catalisa de transformação de substrato, aqui representado pela letra S, né, em produto representado pela letra P, e outra maneira de representar essa reação é com, né, explicitando, né, a presença da enzima, né, a enzima como reagente, né, e como produto da reação, sem alteração, afinal de contas, trata-se de um catalisador, né. A questão que eu quero explorar hoje é que as enzimas foram definidas por muitos anos com base nas reações químicas que elas catalisavam, e quando a gente define uma reação química, a gente define o substrato, qual é a transformação química que esse substrato sofre e qual é o produto gerado. E uma das características de enzimas como catalisadores é um grande nível de especificidade em termos de reconhecimento de qual substrato que é transformado em qual produto e qual é o tipo de transformação química, né, que ele sofre na reação, né? Isso acabou sendo transformado conceitualmente nessa propriedade, né, de especificidade, de reconhecimento, né? Começou-se a imaginar que as enzimas elas reconhecem especificamente, né, um substrato ou um conjunto de moléculas com uma certa semelhança, né? E isso foi a base de uma série de proposições cinéticas e estruturais que foram confirmadas experimentalmente, né? Na verdade, como eu comentei na primeira aula, esse é um fenômeno cíclico, né? Na verdade, os modelos e as proposições também partem de dados experimentais, né? Bom, hoje a gente sabe que as bases da especificidade de enzimas, né, ou seja, essa reação, né, sobre alguns substratos e não outros, né, que a gente acaba chamando de reconhecimento de certos substratos, tem a ver com interações que a enzima faz com o substrato, que são basicamente de 4 tipos: interações de Van der Waals, eletrostáticas, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas. Hoje a gente sabe, né, que enzimas sendo proteínas, né,
em sua maior parte, né? A gente tem também a questão das ribozimas, né? Mas hoje, para a grande maioria das enzimas, que são proteínas, a gente sabe quais são os grupos que interagem com o substrato, né? E que tipo de interação que essa enzima faz com esse substrato de forma a ter essa tal de especificidade. Então, aqui só para a gente recapitular, né? Então, interações eletrostáticas são interações de carga entre grupos, né? No caso, como a gente está falando de reconhecimento, né? Faz mais sentido a gente falar em atração, né, entre cargas opostas. Então, aqui a gente está pensando em grupos carregados no sítio ativo da enzima, que reconhecem grupos carregados no substrato. Ou então, ligações de hidrogênio, aqui recapitulando, né? A gente tem aqui, né? Grupos, né, que podem fazer esse tipo de ligação. Aqui tem um exemplo, né? Então, aqui a gente tem, né, o doador de hidrogênio e o aceptor de hidrogênio, então sempre, né, tendo essa característica, né, e essa é uma ligação muito importante, né, no reconhecimento de substratos, né, por enzimas, né, não só por ser uma ligação forte, né, mas também porque a gente sabe hoje que esses grupos aqui com esse tipo de polaridade, né, de polo, né, são muito comuns no sítio ativo de uma série de enzimas, né. Aqui ilustrando as interações de Van der Waals, né, que são aqueles dipolos momentâneos que podem ocorrer, né, entre cadeias carbônicas, isso também é importante. E aqui ilustrando também interações hidrofóbicas, né, que são interações. A gente vai ter uma aula discutindo isso em detalhe, aula de purificação de proteínas, né, mas são interações que são direcionadas, né, muito pelo solvente, né. Então, né, essa ligação entre grupos, né, que são hidrofóbicos, né, que interagem mal com a água, né, ela acaba sendo, né, direcionada, né, pelo solvente. Também é muito importante, né, muita interação de grupos hidrofóbicos na enzima com grupos hidrofóbicos no substrato, né. Bom, um aspecto, na verdade, que é muito interessante, porque ele foi colocado, né, pontuado, muito antes que se tivesse um conhecimento sobre estrutura de enzimas, é essa questão da complementaridade entre enzima e substrato. O que se começou a imaginar, né, e foi uma ideia que foi colocada no começo do século XX, né, ou no finalzinho do século XIX, é que enzimas, né, reconheceriam um substrato, ou seja, ocorreria um complexo enzima-substrato. Quais são as evidências experimentais para isso? A gente vai discutir na aula de cinética micheliana, né? Mas começou -se a imaginar, olha, existe a ocorrência de um complexo enzima-substrato, e o que se começou a imaginar é a existência de uma região da enzima que liga o substrato, né? Que começou -se a se chamar de sítio ativo, né? As representações, até hoje se usa muito isso, né? Mas por muitas décadas, antes de que se houvesse qualquer conhecimento de estrutura, né, de alta resolução de proteínas, né, ou de enzimas, né, essa era a representação. Então, aqui você tem uma enzima, representa-se o sítio ativo como uma cavidade aonde o substrato se encaixa, né. Hoje em dia a gente sabe, né, isso aqui é o estado da arte, né, você conhecer a estrutura de uma enzima em detalhe, sabe onde é o sítio ativo, vê a estrutura do substrato, de um análogo de substrato, né, ligado no sítio ativo. Então, hoje a gente tem muita clareza em relação a onde como é o sítio ativo de uma enzima, né, e como ele interage ou reconhece um substrato específico. Mas, por muito tempo, o que se imaginou como sítio ativo de uma enzima é isso aqui que está representado na figura à esquerda, né, uma representação bastante simples, né. Bom, e aqui a gente precisa colocar dois conceitos importantes que foram desenvolvidos historicamente. A ideia de que o sítio ativo pode ser uma cavidade que já existe na enzima, independente da presença do substrato, ou de que a enzima se molda, né, ao ligar, né, grupos, né, químicos presentes no substrato. Então, a ideia de sítio ativo pré-existente tem muito a ver com a hipótese
de chave-fechadura, né, que é uma hipótese bastante importante, né, no estudo de enzimas. E então a ideia é de que, olha, a enzima ela tem, né, na sua superfície regiões que encaixam, né, a estrutura do substrato, e esse encaixe é o que não só proporciona a formação de um complexo enzima-substrato, mas também é determinante nesse reconhecimento específico do substrato, nessa questão da especificidade. Tá? Posteriormente à proposição do modelo chave-fechadura, foi proposto o modelo de ajuste induzido, né, especialmente por Koshland, né? Então, aqui a gente tem uma representação dessa ideia de que a enzima tem alguns grupamentos químicos que se ligam ao substrato, mas eles se organizam e se posicionam durante a ligação ao substrato, né? Então, na verdade, esse posicionamento e essa cavidade do sítio ativo aqui, que está representado, né, por esses grupos A, B e C, essa organização espacial ela só ocorre durante a formação do complexo enzima-substrato, né? Após a ligação do substrato, né? E isso explicaria, né, né, alguns inibidores, né, que não são parecidos com o substrato, mas, né, são o que a gente chama de análogos, né? Tem uma estrutura um pouco diferente, ou maior ou menor, eles conseguiriam se ligar na enzima, né? E isso explica, né, como é que a gente vê esse tipo de interação, né, de uma determinada enzima com compostos que têm estruturas, né, um pouco diferentes do substrato. É uma coisa que não aconteceria se esse encaixe fosse perfeito, né, como foi apresentado na figura anterior. Né? Se o único tipo de interação entre enzima e substrato fosse esse, nós não teríamos, né, a ligação de análogos do substrato e o tipo de inibição que foi observado, né, que é observado, né, por uma série de enzimas. Então, essa é uma ideia que explica, né, uma série de dados experimentais e de comportamentos que um modelo de chave-fechadura muito estrito não explicaria. Bom, aqui vale ressaltar que, na verdade, o que acaba acontecendo é que você tem uma mistura desses dois modelos, né? Quando você vai ver, né, nos estudos de estrutura, né, existe uma grande parte do sítio ativo que é pré-existente, né, e o que se sabe é que ao se ligar o substrato, você tem mudanças conformacionais e você pode ter, né, ajustes, né, e formação de um sítio de ligação, um sítio ativo, né, que é um pouco diferente no complexo enzima-substrato, né, do que se observa na enzima livre. Então, e aí você tem muita variação nesses dois extremos, né, desde enzimas que têm um sítio ativo muito, né, formado com poucas alterações durante a ligação do substrato, e enzimas que têm grandes transformações conformacionais e sítios de ligação que realmente só aparecem após a ligação de grupos químicos do substrato, né? Bom, aqui é outra representação, né, desse modelo de ajuste induzido, onde você tem uma certa cavidade, o sítio ativo, né, o sítio de ligação, que sofre uma mudança, né, conformacional grande, né, com a ligação do substrato, que também sofre mudanças conformacionais e acaba sendo transformado no produto, né? Uma coisa que a gente vai discutir mais à frente é que hoje o que a gente sabe é que a maioria das enzimas, né, na verdade, né, o mecanismo geral, né, de ação de enzimas é o reconhecimento do estado de transição, né, que acontece durante a reação de transformação do substrato em produto, mas a gente vai discutir isso em detalhe numa aula seguinte. Eu só estou colocando, né, esses termos para eles, né, serem relembrados com mais facilidade lá na frente, né? Bom, de qualquer maneira, eu acho que o que eu quero que fique claro, por enquanto, é esse conceito de, olha, existe um sítio, existe uma região na enzima, que geralmente é uma cavidade,
que reconhece o substrato, né, e que pode, né, ter regiões que existem, né, né, no que a gente chama aqui de enzima livre, né, sem a ligação do substrato, e sabendo que esse sítio ativo ele pode sofrer modificações estruturais, né, ajustes, né, como o próprio nome do modelo diz, induzidos pela ligação do substrato. Outra característica importante que explica essa especificidade de enzimas é uma coisa que eu já comentei na primeira aula, que uma das características das enzimas é que elas têm uma estereoespecificidade, né? Elas reconhecem a estrutura do substrato e formam produtos, né, com uma estrutura, né, quiral, né, ou geometria quiral, ou estrutura espacial muito bem definida, né, você não tem a formação de subprodutos, e você tem um reconhecimento específico, né, de isômeros, né, de estereoisômeros. Isso foi descrito inicialmente, caracterizado muito bem inicialmente, pelo estudo de marcação isotópica nas reações de álcool desidrogenase e de aconitase, né, então aqui dependendo do isótopo, né, do grupo marcado isotopicamente, você vai ter um determinado produto, de maneira que você consegue diferenciar, né, esses hidrogênios entre si, ou esses grupos aqui entre si, né, e dessa maneira pode-se demonstrar não só a estereoespecificidade, né, dessas enzimas, né, de que elas têm um reconhecimento, né, de estereoespecífico dos grupos químicos do substrato, né, mas também se mostrou que essa estereoespecificidade se baseava no reconhecimento de pelo menos 3 grupos químicos, né? Isso faz todo sentido, né? Se você tem aqui você não tem um carbono quiral, um carbono pró-quiral, né? Mas se você tem um reconhecimento de pelo menos 3 grupos químicos ligados a esse carbono, você vai ter um reconhecimento que é estereoespecífico, né? Você sempre vai transformar, né, o mesmo, né, a mesma forma, né, proquiral, né, do composto, né, do carbono. E aqui é a mesma coisa. Então, se você reconhece pelo menos 3 grupos, né, você acaba tendo um reconhecimento, né, estereoespecífico, né, dessa molécula de substrato, né. E hoje em dia a gente sabe que essa estereoespecificidade, ela se baseia, né, no posicionamento espacial, né, do substrato no sítio ativo da enzima, através do reconhecimento de uma série, né, de grupos, né, da ligação, diferentes tipos de ligação, como eu mencionei no slide anterior, né, entre grupos, né, químicos, né, da enzima e grupamentos químicos do substrato. Então, esse posicionamento, ele acaba tendo requisitos espaciais muito claros, né? E aí você acaba reconhecendo, né, estereoisômeros, né, com grande, né, especificidade, né? Lembrando que se você tiver estereoisômeros, o posicionamento espacial dos grupos no substrato vai ser diferente e esses grupos não vão ser reconhecidos, né? Não vão fazer o mesmo tipo de ligação, né? Ou não vão fazer as mesmas ligações que a outra forma faria com a mesma intensidade, né, com a mesma eficiência, né? Então, aqui, isso vale para praticamente todas as enzimas, né? Essas ligações são entre cadeias laterais de aminoácidos, que estão, né, em grande parte, né, cadeias laterais de aminoácidos que estão no sítio ativo da enzima, né, e os grupamentos químicos do substrato. Então, aqui é um exemplo, né, de uma carboxilase. Tá? Bom, um conceito importante que foi decisivo, né, historicamente, é essa ideia da especificidade geométrica, né, de que você vai ter uma identidade, na verdade, não sei se o termo melhor é identidade, agora eu estou refletindo aqui, né, mas é uma complementaridade entre os grupos químicos do substrato e grupamentos químicos que, porventura, existem, né, no sítio ativo da enzima, né? Na verdade, isso está certo. Na verdade, o que define a especificidade de uma enzima acaba sendo
essa identidade de grupamentos químicos do substrato, o reconhecimento desses grupamentos químicos no substrato. E aqui eu volto para o meu exemplo, né, da álcool desidrogenase e da conitase, imaginando que, olha, se você tem aqui o reconhecimento de pelo menos 3 grupos químicos desse substrato aqui, que é um álcool, você vai ter que ter grupos químicos no sítio ativo da enzima que são capazes de realizar interação com, né, com essas partes do substrato. Então, aqui muito provavelmente a gente vai ter um grupo que faz uma ligação de hidrogênio com o grupamento hidroxila do álcool, né, grupos que fazem ligações ou de Van der Waals ou hidrofóbicas, né, com esse grupamento metil, por exemplo, e aqui a gente pode ter questões realmente, lógico, não vai, é difícil imaginar uma interação muito forte com um átomo de hidrogênio, né, ou mesmo com esse metileno aqui, com essa ligação, mas aqui você tem que imaginar questões espaciais, restrições espaciais. Então, é possível que aqui, nesse caso, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, né, tem que ter lugar no sítio ativo aqui para encaixar esse átomo de hidrogênio, sem dúvida, né, e é possível que talvez grupamentos químicos maiores, né, não tenham, né, não sejam acomodados no sítio ativo da enzima por restrições espaciais, é o que a gente chama de impedimento estérico, né, quando você tem, né, é impossível, né, realizar um movimento ou um encaixe, né, porque a molécula, né, usando o termo mais coloquial, não cabe, né, naquele sítio de ligação, no sítio ativo da enzima, né, e aqui no exemplo da conitase é uma coisa parecida. Então, se a gente imagina que esse substrato ele se liga no sítio ativo da enzima, reconhecendo esses 3 grupos, por exemplo, você vai ter que ter grupamentos químicos no sítio ativo da enzima que sejam complementares a esses grupamentos químicos do substrato. Complementares no sentido de capazes de realizar uma ligação química, né? Na verdade, não é uma ligação covalente, mas aqui a gente imagina, olha, se você tem uma carboxila, uma hidroxila e outra carboxila aqui, deve ter grupos aqui capazes de fazer ligações de hidrogênio, né, com esses 3 grupamentos aqui que são polares, né, e que são, pelo menos da maneira como estão representados aqui, possíveis doadores e aceptores de ligações de hidrogênio, né. Aqui a gente tem outro exemplo, né, também da álcool desidrogenase, imaginando que, olha, o substrato é um álcool, então você vai ter um grupo, né, que faz uma ligação, né, aqui nesse caso, né, uma ligação de polo, uma ligação de hidrogênio com a hidroxila. Aqui você vai ter também interação, né, entre o outro substrato da enzima, que é o NAD, né, e um grupamento químico no sítio ativo da enzima, né, então isso aqui são grupos da enzima, do sítio ativo da enzima, e aqui são os substratos da álcool desidrogenase, né. E aqui você vai ter uma parte do substrato que, de alguma maneira, tem que ser acomodada no sítio ativo da enzima. E dada essa natureza química aqui, você vai ter interações hidrofóbicas ou de Van der Waals, dependendo do tamanho dessa cadeia carbônica, né? Bom, essa ideia de complementaridade, né, de encaixe do substrato no sítio ativo da enzima, também com a questão da estereoespecificidade e da especificidade geométrica, leva ao racional de você imaginar ou desenhar o sítio ativo da enzima de acordo com estudos, né, de eficiência da enzima frente a variações do substrato. Então, se você tem uma enzima, por exemplo, álcool desidrogenase, que é capaz de realizar, de reagir com uma série de substratos de maneira diferente, com diferentes eficiências, conforme você estuda diferentes substratos, você consegue ter uma ideia do tamanho do sítio ativo da enzima. Ou, não só do tamanho, mas também da disposição desses grupamentos químicos. Então, eu vou dar eu só quero pontuar o conceito, né? Mas isso é muito comum na literatura enzimológica. Você ter uma enzima que inicialmente é caracterizada através da sua eficiência frente a diferentes moléculas, né? Diferentes substratos muito parecidos. A enzima acaba realizando o mesmo tipo de reação química com diferentes eficiências e através dessas eficiências você imagina como seria o sítio ativo dessa enzima. Então, aqui nesse exemplo, imaginando, né, no exemplo hipotético, que eu vou estudar uma álcool desidrogenase e uso como substratos possíveis para essa enzima os diferentes, né,
álcoois primários, né? E aí, por exemplo, imagina que a minha enzima tem uma eficiência muito boa sobre etanol, mas pequena, menor sobre metanol e pequena sobre propanol. Então, ela reconhece muito bem, né, a molécula de etanol. A gente imagina, olha, o sítio ativo dessa enzima, ela deve ter grupos que reconhecem essa hidroxila, realizam a catálise, né, e aquela cavidade, aquele sítio ativo, ele deve ter um tamanho adequado para encaixar e para interagir com, né, essa cadeia, né, de 2 carbonos. Né? Então, a gente pode imaginar, olha, não reconhece bem o metanol porque precisa fazer interações hidrofóbicas ou interações de Van der Waals com esse grupamento metil aqui. Né? E quando a gente tem um álcool um pouco maior, essa cadeia de carbonos com 3 carbonos não encaixa direito no sítio ativo da enzima, porque o sítio ativo da enzima é muito fechadinho, é uma cavidade que encaixa apenas, né, 2 carbonos, né, esse grupo acetil. Isso é possível. Né? Então, esse tipo de estudo foi fundamental para a gente começar a imaginar como seria o sítio ativo de diferentes enzimas, quais grupamentos químicos existem nesse sítio ativo e qual seria mais ou menos a disposição espacial desses grupos, a disposição geométrica. Isso até antes da gente conhecer a estrutura tridimensional e até a natureza química desses grupos. Né? A gente vai discutir mais à frente como é que isso foi sendo descoberto aos poucos, né? Usando diferentes ferramentas, né, de enzimologia. Mas o objetivo dessa aula, por enquanto, é só apresentar o conceito. Tá? Bom, por último, vale a pena a gente mencionar que, embora a gente defina uma enzima pela reação que ela catalisa, então pensando, olha, no reconhecimento de um substrato ou de uma série de substratos muito parecida, tá, que tenha semelhanças, e uma transformação química específica gerando um certo tipo de produto específico. Essa é a definição canônica, né, de uma enzima. Em alguns casos, a gente vê variações no tipo de reação catalisada, tá? Embora a gente possa observar, né, quando a gente vai olhar no detalhe, que são reações que têm uma explicação, né, por que a enzima acaba catalisando diferentes tipos de reação, tá? Eu só quero dar o exemplo, não vou entrar em detalhes sobre isso agora, tá? Mas aqui é o exemplo da tripsina, que classicamente a tripsina é uma protease que realiza a hidrólise de ligações peptídicas. Então, aqui a gente tem um peptídeo, aqui a gente tem a ligação peptídica que é hidrolisada, então lembrando que uma ligação peptídica é uma ligação entre o grupo carboxil, né, entre a carboxila de um aminoácido, né, aquela carboxila que está ligada ao carbono alfa, né, e um grupamento amina de outro aminoácido, né, que também está ligado ao carbono alfa. Então, essa aqui seria uma ligação peptídica canônica, né? Então, aqui a gente tem a hidrólise, né, de uma ligação peptídica, né? Agora, formando, né, a carboxila, né, desse aminoácido aqui, né, e o grupamento amina livre, né, do aminoácido seguinte. Lembrando que uma tripsina se caracteriza, né, por fazer a hidrólise, né, de ligações peptídicas, né, que são vizinhas, né, a aminoácidos, né, arginina ou lisina. Né, ela tem essa característica de reconhecer aminoácidos básicos, né, nessa posição do substrato. Né. Isso tem a ver, e aí a gente já pode resgatar o conceito, né, dos slides anteriores, né, com o reconhecimento, né, desses grupamentos básicos na cadeia lateral desse aminoácido quando ele se posiciona no sítio ativo. Então, o que a gente espera ver no sítio ativo dessa enzima, nessa região, reconhecendo esses grupamentos básicos, são grupamentos que conseguem fazer ligações, né, complementares, né? Então, grupamentos que fazem ligações de hidrogênio ou interações eletrostáticas, dependendo do estado de ionização desse grupamento básico, né? Então, aí a gente está pensando em grupos ácidos, né, ou com um certo grau, né, de polaridade, né? Bom, acontece que a tripsina, mesma enzima, é capaz de realizar essa reação aqui, que é a hidrólise, né? Também é uma reação de hidrólise, né? Então, nesse caso, a gente tem variações no tipo de reação, mas são variações
né, dentro, né, do grande tipo de reação hidrolítica. Nesse caso hidrolítica, a gente vai comentar sobre o tipo de reações, né, daqui a uma aula, né, ou duas, né, se eu não estiver enganado, mas são diferentes reações, são reações de hidrólise de diferentes grupos químicos. Então, aqui a gente tem a hidrólise de uma ligação peptídica, né, e aqui a gente tem a hidrólise, né, de uma ligação éster. Então, esse substrato, que é muito usado para medida de tripsina, a gente sabe que tripsina hidrolisa bem esse substrato, né? A gente também tem uma reação de hidrólise, é a hidrólise de uma ligação éster entre uma carboxila, né, e um álcool. Então, são grupamentos químicos bastante diferentes, né? Uma ligação, né, né, peptídica e uma ligação éster, né? Mas a enzima ela é capaz de realizar, né, a hidrólise desses dois tipos de ligação. Tá? Isso não muito comum, né? Mas a gente observa isso numa série de enzimas, especialmente enzimas digestivas, né? Muitas enzimas digestivas costumam ter uma especificidade mais ampla, né? E acabam tendo, né, esse tipo de comportamento, né? Bom, espero que vocês tenham, né, gostado da aula, né, e a gente vai esmiuçar um pouco esses conceitos, né, ao longo da disciplina. Um grande abraço a todos, um beijo e boa noite. Tchau, tchau.